Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos conversar sobre Roger Scruton. Roger Scruton era um filósofo inglês, morreu este fim de semana. Era uma pessoa que teve uma influência particular, porque era provavelmente o mais importante filósofo conservador das últimas décadas. Uma figura, de alguma forma, quase renascentista, no sentido em que escreveu sobre áreas tão diferentes como beber vinho ou a música, portanto, mas que tinha aquilo que em Inglaterra é raro, que é o estatuto de intelectual público. Portanto, é uma coisa mais típica do mundo francófono. Portanto, alguém que não estava encerrado na academia, mas intervia nas polémicas, escreveu dezenas, milhares de artigos nos jornais, escrevia no Telegraph, escrevia na Spectator, tinha uma revista, a Salisbury Review, portanto, era fazia colóquios, ia às universidades, fazia conferências, estava a ser convidado sempre para ir a muito lado, era, por vezes, conselheiro do governo, portanto, era uma figura muito presente e que teve uma influência grande. A forma como ele definia o conservadorismo é uma forma também tipicamente britânica. E talvez seja por aí que vale a pena começar. O conservadorismo de Scruton é um conservadorismo de alguma forma diferente daquilo que nós podemos considerar os movimentos conservadores ou reacionários do continente europeu. Sim, aliás, ele próprio e com razão explica em vários textos, em várias conferências, insiste muito nisso. É evidente que no conservadorismo é conservar o quê? Quer dizer, conserva-se o quê? E ele, em relação concretamente ao conservadorismo dele e de certo modo também da Inglaterra, falava muito primeiro, sempre na questão do cristianismo, digamos, nas bases ideais e culturais e doutrinais do cristianismo na Europa. É preciso também ver aqui um ponto muito importante. Esta linha de conservadores como o Scruton e como outros aparecem numa altura que há um entusiasmo muito grande, sobretudo na época da Thatcher e do Reagan, pelo conservadorismo visto pelo lado quase exclusivamente económico, quer dizer, como uma reação muito grande ao socialismo, à burocratização da economia, etc. E eles aparecem com uma carga muito forte, e aliás alguns desses conservadores até são completamente, como o Milton Friedman, são completamente ou agnósticos ou mesmo ateus. Ora bem, eles aparecem... Mas ele é uma pessoa que já tem importância antes. A primeira viagem dele ao leste da Europa, até para apoiar, antes, exatamente, em 79, em 1979, mas, portanto, mas este é o momento exatamente que aparecem estas Thatcher chega ao poder, é um ano antes da eleição do Reagan. Não, ele aliás tem uma coisa muito gira na biografia dele, que ele diz que o seu primeiro, quando percebeu que era um conservador, foi em 68 em Paris, que estava a visitar uma namorada, e a namorada vivia lá num prédio qualquer, e ele, da janela desse prédio, viu os estudantes esquerdistas a destruírem automóveis e coisas na rua. E ele percebeu que não gostava daquilo. E, portanto, é um conservadorismo que ele próprio se reclama, enfim, entre os seus mestres do Burke e do T.S. Eliot. Portanto, é um conservadorismo muito enraizado, também um bocadinho num mundo ideal, é uma romantização do passado, quer dizer, eu acho que na história das ideias políticas, uma das coisas que distingue muitas vezes, quer dizer, como as utopias do futuro, aliás, de certo modo, o marxismo e o pensamento marxista, e mesmo as raízes já do século XVIII, baseiam-se na ideia de sociedades ideais, não é? Normalmente partindo de uma concepção rousseauiana, que o homem é bom por natureza e que são as instituições que o estragam, não é? Portanto, deve-se destruir as instituições e voltar a uma espécie
de estado de natureza, enquanto na esquerda há esse tipo de utopia, mas na direita também há muito um tipo de utopia, que, por exemplo, no conservadorismo anglo-saxónico se dedicou muitas vezes a romantizar a Idade Média, por exemplo. Há muito uma romantização muito forte da Idade Média. Mas não na tradição de Edmund Burke. Não, mas aí é há uma romantização e quer dizer, por exemplo, a ideia da pequena comunidade, por exemplo, é uma das coisas que o Scruton também fala muito, quer dizer, as pequenas comunidades onde as pessoas se conhecem, onde portanto, há uma espécie até quase de confraternização transclassista, etc. Mas ele, depois como todo o pensamento político responde muito, e isso muitas vezes é uma coisa que na teorização política, sobretudo no tratamento, às vezes jornalístico, do pensamento político, as pessoas esquecem, é que o pensamento político também é um pensamento normalmente de resposta à circunstância, não é? Não é, digamos, impunemente que a gente revê que os pensadores, por exemplo, de um modo geral, mais idealistas, mais utópicos, surgem muitas vezes em épocas de grande tranquilidade, e pensadores, por exemplo, como Hobbes, etc., surgem em épocas de guerras civis, etc. Portanto, digamos, períodos em que a ordem, por exemplo, está periclitante e períodos de anarquia geram normalmente reações autoritárias, ou outros períodos E o Scruton nisso também não escapa muito à época, não é? Portanto, também é um pensamento de resposta, não é? Também é um pensamento de resposta. Ele depois, é evidente que não pensa só, quer dizer, chamemos-lhe um ideólogo, não sei se não transcende isso, tem um pensamento filosófico, tem um pensamento, ele tem por exemplo, uma coisa admirável sobre a tetralogia do Wagner, que é foi uma das últimas coisas que ele publicou. Tem muito interesse pela música. Tem por exemplo, um livro onde ele estuda todas as questões chamado Sexual Desire, onde ele estuda muito os problemas exatamente ligados às questões do sexo, às questões... Portanto, é um pensamento muito... No pensamento conservador político, propriamente, é evidente que ele fala muito das características inglesas do conservadorismo inglês, portanto, é evidente na tradição cristã, mas fala também muito na monarquia, fala muito... E depois, outra coisa que ele tem, e que vem muito também numa certa tradição conservadora, são as preocupações com o chamado meio ambiente, com a ecologia, não é? Portanto, ele tem um livro chamado primeiros Green, livros, exatamente, escrito no final, enfim, há sensivelmente 12, 13 anos. Exatamente, que é uma coisa sobre exatamente a coisa verde, chama-se The Green. Aliás, um bocadinho no sentido de conservar a natureza tem algo a ver com a perspectiva de um pensamento conservador. Não há nada contraditório. É muito curioso, porque mesmo nos reacionários franceses, nos contra-revolucionários, e depois logo ali no princípio... Mas ele não é um reacionário. Não, é um conservador. São coisas, aliás, diferentes, e normalmente é engraçado, como a esquerda é sempre bastante mais conhecida que a direita, e normalmente a versão da direita que mesmo as pessoas da direita têm dado é normalmente dada pela esquerda. Há sempre essa amálgama dos conservadores, dos fascistas, dos reacionários, como se fosse tudo a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa. Mas, por exemplo, há uma reação ao industrialismo, que também é muito interessante, em pensamento conservador, porque é muito a ordem tradicional. Aliás, mesmo em Inglaterra, os Tories eram o partido dos proprietários, dos grandes proprietários agrários, não é? Os Whigs eram um partido de Londres, dos comerciantes de Londres, dos homens do Império, dos negócios, etc. Não deixa de ser curioso que o pai, digamos, ideológico, eu não diria o pai ideológico, mas aquela referência ideológica contemporânea dos conservadores ingleses, que é Edmund Burke, tenha sido um Whig. Exatamente. Era um Tory, era um Tory. E com posições que nós hoje acharíamos muito estranha num homem de direita, porque, por exemplo, durante a Guerra da Independência da América, ele tem muita simpatia
pelos insurretos americanos, quer dizer, não, mas ele depois, claro, tem também, voltamos à história da conjuntura, a questão da Revolução Francesa. Eu acho que muito pensamento, aliás, muita mudança, às vezes é provocada. Ainda outro dia está a ver isso a propósito, por exemplo, do Ratzinger, Joseph Ratzinger, que começa por ser um teólogo, de certo modo, progressista, e é o choque com os movimentos estudantis de 68 e 69 em Tübingen, de que ele, num dado momento, ele próprio é vítima, que, de certo modo, lhe muda o pensamento. Quer dizer, o pensamento não é... Eu acho que esse ponto é importante. O pensamento não é uma coisa pura e elaborada, enfim, talvez nos gregos fosse assim, mas é normalmente resposta também à circunstância. E, claro, esta geração do Scruton e, por exemplo, os princípios, a coisa da Salisbury Review, eles não reagem não apenas àquilo que é, digamos, a questão da esquerda e de uma certa dominância pela esquerda do pensamento político, mas também reagem com muita força à ideia de que a direita e a preocupação puramente economicista, liberal do mercado é o único terreno. Vê-se que aí há uma preocupação de trazer, digamos, uma base mais transcendente, uma representação do mundo muito mais vasta, exatamente nos campos da cultura, nos campos da religião, da arte. O Scruton é um homem também muito virado para as questões das arquiteturas e da música, tudo isso. Portanto, há a ideia de ser, digamos, um compêndio mais geral de pensamento em várias áreas do que ser propriamente aquilo que na altura apareceu e que ainda hoje é muito caricaturado como a direita, e mesmo aqui em Portugal, então isso é horrível, porque aparece que uma direita são os liberais económicos e a esquerda são os não liberais económicos. Quer dizer, essa pobreza esse reducionista, ele nisso tem um papel de facto muito importante, porque é um homem, exatamente como se estava aqui a dizer no princípio, tem uma linha nesse sentido humanista, tem muitas preocupações, tem muita curiosidade. Intervém, escreve, mas também intervém. Depois é um homem também muito ligado ao campo, à caça, tudo isso. Quer dizer, gostava de caçar a raposa. Tem tudo isso, aliás, naquele último artigo. Ele, apesar de ter origens humildes, publica. Sim, ele gostava de caçar a raposa. Exatamente. É um caso interessante. Jaime Gama, Scruton acaba por ser alguém que, sendo conservador e sendo uma figura polémica e controversa, e não se furtando ao debate e não se furtando à controvérsia, acaba também por influenciar o pensamento fora daquilo que é a sua área, digamos, core de apoiantes. Portanto, é alguém em relação ao qual outros pensadores também têm que se posicionar. Olha, eu acho que a obra dele tem, na verdade, muita importância, porque ele conseguiu colocar-se bastante acima do que é o espírito de polémica politiqueira. Aliás, se reparar, ele tem poucos artigos sobre a própria conjuntura política inglesa. Sim, não fala sobre conjuntura política norte-americana, não fala sobre conjuntura política da Europa continental. Ou seja, ele tem, em primeiro lugar, essa preocupação. Em segundo lugar, eu acho que ele segue um percurso... E aí distingue-se um pouco, por exemplo, do típico intelectual público francês, que gosta muito de ter essa intervenção. Uma procura de enraizamento da sua doutrina num plano elevado da filosofia. E até se reparar, o que é muito interessante, embora ele tenha essas referências a Burke e aos conservadores ingleses anteriores, mas ele situa mais a sua referência filosófica estrutural em pensadores da Europa continental. Em Kant, paradoxalmente em Hegel e também em Spinoza. Ou seja, o pensamento filosófico britânico é muito dominado
pela teoria do conhecimento, pela gnosiologia, como queiram chamar. E isso sempre foi visto pelos metafísicos continentais como uma incapacidade britânica para aceder a um pensamento profundo. Ou seja, assim como a pintura holandesa ficou na natureza morta, a pintura britânica ficou na paisagem. Mas não há uma grande elevação no sentido de uma captação metafísica das coisas. E eu acho que uma das grandes inovações do Scruton é cortar um pouco a raiz da intervenção política britânica habitual e das referências a uma filosofia exclusiva do conhecimento. Faz sempre considerar a filosofia britânica como uma filosofia de shallow waters, águas baixas, por um enraizamento maior. Depois, apesar dele escrever sobre temas muito variados, se reparar, ele escreve desde o vinho até à Igreja Anglicana, escreve desde o consumo do tabaco, que defende, até à sacralização da natureza como forma de caminhada para uma percepção do divino. Ele tem um horizonte e um objetivo sistémico. E se reparar nesse aspecto, a ambição de Scruton é uma ambição não tipicamente britânica, é mais uma ambição hegeliana, é o de construir uma filosofia em que tudo possa ser lido, interpretado e organizado de um modo coerente. Ele tem uma filosofia da natureza, ele tem uma filosofia dos costumes ou uma ética, ele tem uma filosofia política, ele tem uma filosofia da religião e ele tem uma filosofia do ser, uma filosofia que podemos considerar uma metafísica. E isso está patente na obra dele ao longo dos anos. Ele escreveu sobre a natureza humana, por exemplo, ele tem um livro sobre a natureza humana. Com grande sistematização, sim, nessa indagação da ética, da moral, que é também uma componente grande da filosofia. E uma filosofia do belo, porque ele também investe imenso na pesquisa estética. Ele, aliás, usa muito estética, por exemplo, como uma forma de auxiliar a relação com o campo e com a natureza para extrair dela um patamar de acesso ao sagrado e à divindade. Isso é muito presente na obra dele. E isso não é tipicamente britânico. Ele tem pouco a ver, nesse particular, com, por exemplo, Popper ou Berlin, que são mais, digamos, teóricos políticos, são mais cientistas políticos do que propriamente pensadores num sentido amplo. E, portanto, ele aí Popper também... Berlim não serem de origem britânica. Não, mas são de formação, britânica. Pura britânica. Depois, é muito interessante verificar uma coisa. Embora em certos livros ele tenha desenhado um corte muito claro à esquerda, sobretudo com a esquerda radical francesa, e isso está muito claro em escritos que ele tem, em que analisa Sartre, Foucault e vários outros. Eu acho que a preocupação fundamental dele é estabelecer um recorte do conservadorismo face ao liberalismo. Sim. Por estranho que pareça, até na origem dos dois partidos em Inglaterra, podemos considerar que os Tories estão à esquerda dos liberais, embora tendo uma proveniência diferente. Porque a questão essencial da demarcação conservadora face ao capitalismo selvagem, ao mercado desordenado, à globalização,
é a questão de manter uma estabilidade na natureza, na sociedade, nas instituições, que permita a sedimentação de um conjunto onde possa também haver progresso, só que não um progresso rupturista ou revolucionário, mas sim progresso gradualista e evolucionário. Isso é uma coisa que está presente nitidamente na obra de Scruton. E por isso Scruton não é um thatcherista. Ele nasce até muito na pujança da sua produção doutrinal no período em que o Partido Conservador Britânico é tomado por uma espécie de desvio à direita do conservadorismo clássico, que é um desvio ultraliberal. E ele também se demarca muito claramente de tudo aquilo que é o anarquismo liberal utópico, porque a utopia não é também um apanágio só da esquerda. A utopia é também uma prática recorrente do que para um pensador como Scruton se pode considerar um desvio do conservadorismo. Não tem nada a ver com os chamados libertários, não é? Não, nada. Por exemplo, comparar o pensamento de Scruton com o pensamento de Steve Bannon ou com algum pensamento da alt-right americana é obter aí uma diferença de perspectiva fundamental. E, portanto, Scruton, do meu ponto de vista, é um educador da direita e alguém que procura orientar a direita para uma responsabilidade comunitária incompatível com o radicalismo de direita ou com o anarquismo de direita. E isso é uma pedagogia que ele exerce na vida inglesa de uma forma surpreendente e muito interessante. Há uma coisa curiosa entre as coisas que eu li a propósito das pessoas que falaram com ele e que discutiram com ele, e que é um debate que ele teve com alguns amigos recente sobre qual era a maior obra de literatura mundial. E a escolha dele era Ana Karenina. Ana Karenina, portanto, aquele que punha à frente de mesmo as obras de Jane Austen, ou mesmo do Shakespeare, ou mesmo do Ulisses, enfim, que ele colocava tudo obras que ele colocava no panteão, mas que, por exemplo, também colocava à frente do próprio Guerra e Paz. Faz sentido? Muito interessante. Agora, esse ponto da Ana Karenina eu também li a Ana Karenina e vi ali a Ana Karenina na idade que normalmente a gente lê a Ana Karenina, que é ali pelos 21, 22 anos, portanto, e depois reli, graças a Deus, talvez nos 40 e tal. Eu acho que a Ana Karenina é um ponto, e depois vi variadíssimos filmes, deve haver para aí umas 12 Anas Kareninas, tirando as russas, há versões permanentes da Ana Karenina. Eu acho que a Ana Karenina é muito interessante porque toca num tema que eu não sei qual é a fundamentação porque é que ele diz que é um romance completo. E, por exemplo, ao contrário do Guerra e Paz, não tem tese. O Guerra e Paz tem uma tese e que se estraga o romance. Sim. A Ana Karenina tem características muito curiosas, porque para já é um tema muito interessante, porque é um tema que é tocado por 4 grandes escritores europeus mais ou menos na mesma época, num espaço de 20 anos, que é o tema do adultério feminino, que é tocado pelo Tolstói na Ana Karenina, é tocado pelo Flaubert na Madame Bovary, é tocado pelo nosso Essa de Queiroz no Primo Basílio, e é tocado pelo Fontane, um alemão, na Heavy Breast, ou Heavy Freist. Bom, e tem características muito interessantes, embora na Karenina há uma diferença muito, muito curiosa, porque quer dizer, primeiro, as mulheres são condenadas, de um modo geral. Portanto, 2 suicidam-se, que é a Bovary, portanto, são castigadas. De certo modo, é um tema que é curioso, porque há uma moral fortemente burguesa na época e conservadora, portanto, nesse aspecto, que as heroínas são punidas, ou autopunição na Ana Karenina, que se suicida, na Bovary, que também se suicida, uma atirando-se para um comboio e outra envenenando-se. Depois, a Luísa do Primo Basílio morre de desgosto, de doença, de remorso.
Effi Briest, por acaso, Effi Briest, essa sobrevive, mas é também muito isolada pela comunidade e muito maltratada. Depois, os amantes são propriamente uns personagens que não são muito importantes, tirando o Vronsky. O Vronsky é um personagem forte, não é? Portanto, o amante da Karenina. E de facto, depois no romance tem toda a riqueza outra coisa que também é muito curiosa, e onde se vê, portanto, também a mentalidade, o advogado o Flaubert foi processado por amoralismo, e o advogado de defesa conseguiu ilibá-lo na mesma altura conseguiu ilibá-lo, alegando que o livro, no fundo, tinha um conteúdo moral, porque ela era castigada, quer dizer, portanto, o livro era moralmente forte. Agora, é muito curioso, eu também sou, enfim, pessoalmente, sou um grande leitor desses clássicos russos, e acho que, enfim, que cada um no seu género. O Tolstói, acho curioso o Tolstói, o Guerra e Paz, enfim, tenho uma amiga brasileira que dizia que tinha lido o Guerra e Paz, mas saltava as batalhas, não é? Mas, quer dizer, eu acho que sim, acho que é muito interessante isso partir mas é um romance de facto muito completo, é um romance muito forte. Eu pessoalmente consideraria, talvez o maior romance, apesar de tudo, o Great Gatsby do Scott Fitzgerald seria para mim talvez um grande romance, mas isso já são outras referências estéticas. Mas é interessante, porque também mostra mostra um espírito, de certo modo. Eu não conheço a argumentação dele para não, isto era ele não é argumentação, isto era apenas um testemunho daquelas pessoas que conversavam com ele e que às vezes tinham conversas e que agora recordaram nestes textos que escreveram a propósito da sua morte, recordaram essa conversa. Essas coisas, isto também qual é o maior livro, é sempre como aquela coisa. Lembrei-me um pouco disto, a propósito do que o Jean Bem estava a falar, sobre a relação Reino Unido-Europa em Scruton, portanto, a escolha de uma obra russa e também daquilo que foi a sua experiência como alguém que, durante um período importante, ele tinha muitas relações com a Europa de Leste, nomeadamente com a Europa de Leste, muito porque no período difícil ia ensinar Platão e Aristóteles clandestinamente a Praga e a Varsóvia. Portanto, é de facto alguém diferente, alguém que não encaixa no padrão do que nós habitualmente vemos como o académico de Oxford ou Cambridge. Sim, e se reparar, ele reconstitui um campo de pensamento para um sector político que andou muitos anos perdido e à deriva, e procura amarrá-lo em bases sólidas. É muito interessante ver o título de algumas obras dele. A necessidade de nações. Sim, ele é um clarissimamente eurocético. Sim. E afirma muitas vezes. Inglaterra, uma elegia à Inglaterra. Uhum. Depois, o uso do pessimismo e o perigo das falsas esperanças. Uhum. Depois, a nossa Igreja, uma história pessoal da Igreja anglicana. Depois, títulos tão interessantes como a imigração, o multiculturalismo e a necessidade de defender o Estado-nação. O Estado-nação como um fator de segurança para permitir o desenvolvimento e o exercício das capacidades humanas. Claro. E também uma referência sempre, porque é preciso ver que esta referência a uma comunidade, a uma relação muito forte com a terra, com a vivência próxima
com as tradições, não deixa de ser feita sem uma igual insistência no parlamentarismo como a base da legitimidade, na liberdade de expressão e depois também por exemplo, num conceito de lei universal e a que todos devem obediência, mas a lei que não resulte de uma visão estritamente contratualista e negociada em grande flutuação casuística, mas sim lei que vise, no essencial, sedimentar organizadamente a comunidade e dar-lhe estrutura para o desenvolvimento pleno das capacidades humanas. Isto tem uma grande importância, porque isto é também um argumento institucionalista forte contra a deriva de uma globalização descontrolada. E, nesse sentido, podemos dizer que ele, sendo um homem que sempre refere a necessidade de uma ancoragem também europeia e atlântica, é alguém que vê a relação com a política muito mediada pela superfície da nação de origem e do Estado de origem, e não pela exportação, neste caso importação, de padrões abstratos ou de instituições multilaterais a governarem os povos e os países. Nesse sentido, ele é alguém que, embora não tivesse intervindo vocalmente nas campanhas, esteve do lado do que ele considerava a independência de Inglaterra no contexto do debate interno do Reino Unido e no contexto da relação com a Europa. Embora não acentuando nunca no seu discurso uma retórica agressiva anti-europeia, porque a sua relação... mais anti-bruxelense no sentido da burocracia. Mais contra, digamos, mais contra a elite que se substituía e as burocracias. A sua relação com a Europa é forte devido a esse empenhamento na formação de elites nos países da Europa Central, ainda no período comunista. Aliás, isso mereceu depois um galardão muito forte de Václav Havel e da República Checa. Vida e as referências filosóficas que ele tem, Hegel, Heidegger, Spinoza. Vida é também uma sedução pela cultura russa, como está vinculada nessa opção pelo melhor livro que lhe tinha sido jamais proporcionado de ler, Ana Karenina. Vida é a tematização. Por exemplo, a paixão por Wagner? Sim. Wagner, exatamente. E a sua ambição de se constituir sistemicamente como um Hegel da filosofia contemporânea, incorporando nas suas reflexões todos os campos organizados da filosofia da natureza, filosofia estética, filosofia da religião, filosofia social, filosofia económica, filosofia política. Portanto, uma noção integrada de que é um olhar sobre toda essa realidade e a sua articulação que permite um pensamento reflexivo, de qualidade, de substância em relação ao mundo contemporâneo. E nisso ele é um pensador político muito profundo. Ele não é um cientista político. Não. Ele não é um jurista. Não, ele não é um ideólogo político. Ele é alguém que procura ancorar essas reflexões de uma forma muito organizada e que, nesse sentido, educa, porque leva os seus leitores a acompanhá-lo em vários trajetos, dos quais saem mais enriquecidos no final da reflexão que ele proporciona com a leitura e o confronto com os seus trabalhos. Eu recordo-me, enfim, penso que praticamente no princípio destes programas, nós comentámos aqui um livro, talvez daquele que seja o principal discípulo português de Scruton, que é o João Pereira Coutinho, o conservadorismo, e na altura o Jaime Nogueira Pinto marcou algumas distâncias em relação a essa visão do conservadorismo.
O que é que... Bom, eu acho que, aliás, o Scruton insiste muito. Nós somos, e é a questão da direita, dos conservadores e até dos nacionalistas, é que enquanto as filosofias internacionalistas, sejam a liberal, seja a marxista, são esquemas, portanto, que têm uma ambição, de certo modo, de globalista e, portanto, de certo modo, têm um esquema que é como se fosse uma coisa praticamente religiosa, no sentido que o mesmo esquema funciona para todo o mundo. Tem que se adaptar, é evidente, mas o esquema é superior à realidade. Nós aqui, às vezes, em Portugal, importamos modelos. Aliás, estamos a assistir a isso em certos aspectos. Por exemplo, que vimos agora até à volta desta questão do LIVRE e da deputada do LIVRE, que fez uma espécie de importação de antirracismo quase de cunho americano, quer dizer, e vemos também, enfim, em alguns movimentos que aparecem, que estão a aparecer, digamos, de uma direita mais nacional, mas também incorporando às vezes elementos de tipo de identidade cultural que também parecem importados da Europa, em alguns aspectos. É evidente que, mas o Scruton nisso ele tem também muito essa nota que exatamente o conservadorismo, por ser conservadorismo, tem as suas modalidades em cada nação, exatamente, porque ele também é um partidário exatamente da fronteira da nação, como defesa, como proteção, como identidade, como tudo isso, e portanto não há dúvida que cada país tem a sua tradição. Nós em Portugal, nós não temos, por exemplo, uma tradição de conservadorismo liberal em Portugal. Normalmente o conservadorismo em Portugal foi relativamente autoritário, até porque os grandes... E desse ponto de vista há um contraste, porque, muito grande, digamos, o conservadorismo de Scruton é o conservadorismo da tradição da Magna Carta. Completamente. O conservadorismo, aliás, tem uma coisa muito interessante. Se a gente ler aqueles autores, talvez o autor mais interessante e mais importante, que no fundo é o Oliveira Martins, porque é de facto um pensador também muito preocupado com muita coisa, porque no fundo é um homem que morre às voltas de uns 50 anos, e que a gente vai ver numa biblioteca, tem aí meio metro, se for quase, estou a pensar nos meus livros do Oliveira Martins, vai a 50, 60 centímetros, e vão questões desde a antropologia, a história de Roma, finanças públicas, as colónias, o Brasil e as colónias portuguesas. Mas que lá está, tem um pensamento que vem de uma certa esquerda, teoria do socialismo, portanto, um certo fascínio, mas depois acaba numa espécie de nacional autoritarismo, não é? Que aquela celebérrima forma, que aliás o Estado Novo depois explorou com alguma habilidade, que é um pensamento servido por uma espada. Quer dizer, e por exemplo, a crítica do liberalismo que o Oliveira Martins faz, muito forte, em relação, por exemplo, ao fontismo. Aliás, a Maria Filomena Mónica estudou muito bem isso e tem isso muito bem explicado, exatamente essa reação ao fontismo, que no fundo seria uma espécie de crença nos melhoramentos públicos, mas num liberalismo quase de tipo manchesteriano. Portanto, essas tentativas do liberalismo em Portugal, de um modo geral, fracassam, quer dizer, porque vivem sempre muito entre uma direita que acaba por ter um conservadorismo social forte, até muito marcado também nos pontos de vista religioso, muito marcado pela questão católica, etc. Tem depois também, e tem também sempre uma certa tentação ou tendência autoritária, pelo menos isso pode ser necessário. E quase toda essa geração de 70 acabou por dar essa volta, mesmo essa nos seus finais já tem muita coisa, já tem uma espécie de utopias conservadoras, não é? Na ilustre casa de Ramires, etc. Portanto, já tem o próprio Oliveira Martins, que tem, por exemplo, primeiro posições muito críticas em relação às colónias, e acha que tudo que está a Moçambique e tudo que é para leste deve-se vender, e mesmo em relação a Angola é assim um bocado mais, embora mais cauteloso do ponto de vista económico, mas que no fim já parte para uma coisa até quase com uma certa apologética histórica, etc. Portanto, eu acho que aí
cada movimento nacionalista ou conservador, etc., tem sempre, isso até para acabar, até se vê numa coisa muito interessante na Europa hoje em dia, que é a tentativa de criar, por exemplo, uma internacional dos nacionalismos ou dos populismos, tem determinados choques muito interessantes. É evidente, por exemplo, o nacionalismo, o populismo, o nacional-populismo italiano ou francês tem umas simpatias pela Rússia que as mesmas correntes polacas, por exemplo, nunca poderão ter. Portanto, há depois essa questão da diferença nacional que eu acho que é muito importante. E aí é que, por um lado, como há sempre a tentação de fazer a ligação dos amigos, não é? Isso é uma coisa schmittiana, porque há um inimigo, portanto há a tentação de ser... Mas muitas vezes, no caso nacional, ou dos movimentos nacionalistas, ou mais conservadores, etc., isso muitas vezes esbarra, porque às vezes a questão histórica, o inimigo histórico, a questão geopolítica, pesam mais que a questão propriamente ideológica, não é? Jaime Gama, nós estamos já perto do fim, mas até que ponto é que Scruton nos deixou, para além do movimento conservador, até que ponto é que ele influenciou, para além do espaço do Reino Unido, até que ponto é que ele scrutinizou o pensamento fora da Europa? Olha, eu acho que de uma forma muito relevante neste ponto. Ele tem um livro em que chama a atenção para a cultura. A cultura conta. Fé e sentimento num mundo cercado. Chamar a atenção para este fator é absolutamente essencial. E tem um outro livro, A Alma do Mundo, que é um livro de grande importância, porque é um livro que ensina a relacionar com a natureza de uma forma tranquila e profunda, investindo nessa relação a estética, a cultura, a filosofia e procurando extrair dessa interação uma descolagem para um pensamento de mais profundidade, para um horizonte de referência mais sólido. Ora, isso é, de certa maneira, uma contracultura pop, é um contra-pensamento face ao lugar comum, é um percurso que vai ao contrário do que é a velocidade do débito de dados constante e, portanto, apela para uma paragem nessa velocidade, nessa deriva sem sentido de mensagens, para o estabelecimento de uma análise mais criteriosa, de uma reflexão mais ponderada e de um pensamento de maior dignidade, coisa que é absolutamente necessário no tempo atual. Portanto, a cultura conta. Saber encontrar a alma do mundo é também decisivo. Bem, nós terminamos por hoje. Reencontramos-nos para a semana em mais um Conversas à Quinta.